Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 22 de novembro, memória de Santa Cecília, padroeira dos músicos e de toda a música litúrgica. O Evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e voltar depois. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em pequenas coisas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse ao que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, estamos vendo aqui que essa parábola ela tem uma semelhança com aquilo que nós encontramos no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala do homem que entrega talentos para os seus funcionários. Aqui já vimos outro enredo, já de um homem que vai para poder ser coroado rei e distribui, então, já uma quantia maior, né, de moedas, para que esses funcionários possam multiplicar. E depois que ele chega, mesmo quando alguns querem, vamos dizer, boicotar o seu reinado, mas ele consegue ser coroado rei, e a partir daí, então, ele, quando chega, vai premiar aqueles empregados que conseguiram multiplicar aquelas moedas, dando governo de cidades. E ele é enérgico com aquele, então, que simplesmente enterrou aquela quantidade de moedas. Hoje nós estamos celebrando Santa Cecília. Santa Cecília, que foi uma mártir. Ela viveu no segundo e terceiro século da Igreja. Ela foi alguém que hoje é padroeira dos músicos, porque é conhecida como alguém que tinha uma voz e usava da sua voz para poder louvar a Deus, para poder justamente cantar ali nos momentos em que na liturgia das primeiras comunidades serão celebrados, mesmo que as escondidas. E ela foi morta porque ela foi denunciada, para o Império Romano, entregou a vida. Muitas vezes nós, meus irmãos e irmãs, independente das situações difíceis que nós podemos encontrar, mas o Senhor nos convida a colocar em comum aquilo que Ele nos dá como dom e, portanto, o que eu coloco hoje como dom, o que eu multiplico, o que eu faço por Ele, para que de fato eu possa receber esse elogio tão bonito, que é justamente vem participar da minha alegria. E o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.